Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor, é motivo de alegria estar aqui para adorar ao Senhor. O Senhor, como sempre, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Agora, o que é adorar ao Senhor em espírito e em verdade? É adorá-lo sem fingimento, não adorá-lo por aparência, mas com sinceridade, de todo o coração, em verdade, que seja algo puro e real, que saia de dentro do seu coração para o coração de Deus, que vá direto ao trono de Deus. Então, meu irmão, Deus ele sabe aquilo que está dentro de você. Por fora a gente pode até enganar as pessoas que estão nos olhando, mas por dentro o Senhor nos conhece. Então que a sua adoração comece lá dentro, que não seja algo apenas externo, algo apenas visível por fora do seu corpo, mas que seja algo que venha de dentro do seu coração, porque é lá que Deus enxerga. Então adore o Senhor de todo o coração, o adore em espírito e em verdade. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz ao coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataques com vis tentações, ó certo
apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Chegamos ao momento da mensagem, o momento da pregação. Esse é o momento em que Deus vai falar com você diretamente. O tema da mensagem de hoje é um tema forte, talvez polêmico. O tema é o seu papel na família. Qual é o seu papel na família? Você vai descobrir hoje, você vai entender, vamos desmistificar alguns conceitos errados e tenho certeza que você vai ser edificado com essa palavra. Se você colocar em prática, meu irmão, eu tenho certeza que você e a sua casa vão ser abençoados, vocês vão viver em harmonia e em paz, porque essa é a vontade do nosso Deus. O texto base se encontra lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos ler até o versículo 21. Meu irmão, como eu sempre digo, não julgue um livro pela capa. Leia ele todo para depois fazer o seu julgamento. Você pode julgar, a Bíblia nos dá respaldo para julgar no sentido de examinar, observar e decidir se você vai acatar ou descartar. Se você vai acolher para você ou jogar fora. Mas você não pode fazer esse exame, você não pode fazer esse julgamento e tomar uma decisão antes de ler o livro todo. Então, você não pode tomar uma decisão antes de entender a pregação inteira. Assista até o final, eu tenho certeza que você vai entender. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 18 em diante, diz assim: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Até aqui. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos deu de sermos chamados teus filhos. Não éramos teus filhos, estávamos separados de ti. Estávamos destituídos da tua glória, como diz Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. O Senhor o inspirou para dizer esta verdade. Nós éramos apenas criaturas, não éramos seus filhos.
Mas o Senhor nos amou de uma forma tão grande que o Senhor entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 1, diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós sabemos que nos tornamos teus filhos por causa do sacrifício do unigênito Filho chamado Jesus Cristo. Depois desse sacrifício, ele deixou de ser o unigênito e passou a ser o primogênito, o irmão mais velho dentre muitos irmãos. Todos nós hoje somos irmãos por causa de Jesus que morreu no nosso lugar. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus de amor, graça e misericórdia, mas não deixou de ser o justo juiz, santo e zeloso. A tua graça e a tua misericórdia, ela serve para nos convidar ao arrependimento e crer no Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que não crê, como diz a tua palavra, já está condenado, já está julgado. Portanto, Senhor, que o Senhor possa quebrantar os corações, para que as pessoas, Senhor, permaneçam em fé, para que as pessoas usem a sua fé, que elas creiam, Senhor, e não sejam incrédulos, porque eu sei que os incrédulos, Senhor, sofrerão a condenação, Senhor, ó Pai, eterna, e não é essa a tua vontade, esse não é o meu desejo também, eu desejo que todos recebam a vida eterna. Então quebranta os corações, fala conosco através da tua palavra, nos ajuda a entender, Senhor, ó Pai, qual é o nosso papel dentro da família, o papel que cada pessoa tem, Senhor, longe de todos os conceitos deste mundo, longe, Senhor, ó Pai, da influência do sistema e da cultura. É verdade que muitos têm se afastado da tua palavra, muitos têm se afastado dos conceitos, dos princípios do Evangelho, porque têm sido influenciados, Senhor, pelo sistema deste mundo, e sabemos que o sistema deste mundo está caído, está corrompido, o mundo jaz do maligno, como diz a tua palavra. Sabemos que o diabo tem controlado, Senhor, ó Pai, os meios de comunicação, tem controlado, Senhor, ó Pai, homens e mulheres, Senhor, para que se afastem dos teus princípios, e ele tem feito isso com o objetivo de destruir as famílias, mas eu sei que a família é uma instituição do Senhor, a família foi algo que o Senhor criou para que seja algo bom, Senhor, para que haja harmonia e paz. Então nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender o nosso papel, para que a tua presença esteja no nosso lar, que possamos dizer como Josué: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Fala em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? É um tema polêmico hoje, né? Porque falar principalmente do primeiro versículo 18, quando fala que mulheres têm que sujeitar o marido, a gente vê até pastores dizendo que são versículos que não se aplicam mais aos nossos dias. São versículos que não devem ser usados e aplicados de maneira literal, porque foi um momento em que Paulo ali, até influenciado pelo machismo judaico, eu já vi muitos pastores falarem isso. Muitos pastores temem tocar nesse assunto, até por serem chamados e tratados de machistas, mas é por uma questão simples que isso acontece. Tanto por parte das pessoas que se escandalizam, que entendem que isso é um absurdo, como por parte dos pastores que não explicam direito. Porque se você voltar para Efésios, olha aí o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 21. Você vai perceber, quando você vê aqui o Colossenses 3,18, que fala: mulher, sujeite-se cada um ao seu marido, fala: opa, quer dizer que eu tenho que ser escravo, eu tenho que obedecer meu marido, e se meu marido for uma pessoa injusta, e se meu marido for uma pessoa que é má, e aí eu tenho que obedecer? Como que é isso? A gente não tem que ter direitos iguais? E aí vai, essa conversa é longa. Mas se você entender, você mulher, e você homem, você que é filho, você entender o princípio geral da responsabilidade do cristão em todos os meios sociais, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, seja no meio da sua vizinhança, essa discussão acaba. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 21, lembrando que no versículo 22 de Efésios 5, vai começar a falar do mesmo assunto de Colossenses. Vai falar sobre mulher sujeitar o marido, depois vai falar sobre marido amar a esposa, como Cristo amou a igreja, vai falar dos deveres dos filhos, ele vai falar até com um pouco mais de detalhe. Mas o versículo 21, que é o que vem antes dos deveres
o papel de cada um na família, é um versículo muito pequeno, muito simples, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Acabou a discussão aí, meu irmão. Quando você entende que por ser cristão, você, mulher, não tem que se sujeitar apenas ao seu marido, você tem que se sujeitar a qualquer cristão, por temor a Cristo. Quando você se converte, você deixa de reinar, você desce do trono e permite que Cristo reine sobre você. Então, por temer a Cristo, por se sujeitar em primeiro lugar a Cristo, você passa a se sujeitar a todas as pessoas. Com isso eu não quero dizer que você tem que obedecer cegamente a qualquer ordem que qualquer pessoa dê. Não. Mas isso quer dizer que você tem que estar numa posição não de prepotência e orgulho, ou achar assim, não quero estar por baixo de ninguém. Pelo contrário, você tem que se colocar como servo de todos, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então isso não serve só para a mulher. E é interessante que também não serve só dentro do ambiente familiar. Porque quando uma mulher vai trabalhar numa empresa, ela tem que obedecer ao patrão. E ela não pode usar o argumento, eu não vou obedecer você porque você é homem, e se eu te obedecer porque você está sendo machista. E ela não pode, ela tem que obedecer. Ela foi contratada, ela tem direitos e deveres. Ela vai ter direito a receber um salário, ela vai ter direito a boas condições de trabalho, né? A gente sabe que ainda existe uma luta muito grande para que todos tenham boas condições de trabalho, salários justos, salários de fato iguais, mas tem a ver também com o que você produz, o que você trabalha. Às vezes a gente vê algumas pessoas questionando, isso não é só mulher, né? Às vezes você vê homem também reclamando, por que eu ganho menos que o outro? Mas aí quando você vai comparar o que cada um produz, quando a gente entra na questão da meritocracia, você percebe que, às vezes, a pessoa que está ganhando mais é porque está trabalhando mais. A gente sabe que existe, sim, pessoas que são privilegiadas, às vezes pessoas que têm algum vínculo, né, com o patrão, mas, enfim, via de regra, a maioria dos patrões, a maioria das empresas paga mais para quem produz mais. Ponto. Hoje em dia não tem mais como a gente discutir não, a mulher está ganhando menos. Eu sei que eu já trabalhei em muitas empresas que vi mulheres fazendo a mesma coisa que eu e ganhando mais que eu. Só que quando eu começava a analisar, eu falava, mas ela tem mais tempo de casa do que eu. Então, juntou dissídio, juntou anuênio e aí algumas gratificações pelo tempo a mais de serviço. Então, as mulheres hoje elas conquistaram, né, esse direito, alguns homens até contribuíram para que isso acontecesse. E essa pregação não é nem uma forma de promover uma discussão sobre machismo, feminismo, nada disso. O que nós temos que entender é os princípios da palavra de Deus para todos os cristãos, seja homem, mulher, seja pai, mãe, seja filho. O dever de todos nós como cristãos é sujeitar uns aos outros, amar uns aos outros, por temor a Deus. Então, quando fala lá em Colossenses 3, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como convém a quem está no Senhor, parece um absurdo. Parece uma coisa que está ultrapassada, uma coisa retrógrada, conservadora, fundamentalista, algo da idade da pedra. Os tempos mudaram. Naquela época as mulheres não estudavam, as mulheres não trabalhavam, hoje é diferente. Meu irmão, mas quando eu começo a ler Provérbios, quando você ouve lá sobre a mulher virtuosa, você percebe que ela era uma mulher que trabalhava, negociava. Era uma mulher que não trabalhava apenas dentro de casa. Quando a gente começa a analisar a juíza Débora lá no Antigo Testamento, muito antes da carta de Colossenses ser escrita, você percebe o destaque, o papel das mulheres até como juízas, até como pessoas que participavam de planejamentos estratégicos, pessoas que participavam ativamente no planejamento em guerras, até iam para a guerra. Então, essa conversa não vai colar quando você disser que, não, naquela época as mulheres não trabalhavam, não estudavam. A gente sabe, no judaísmo, existia sim, entre principalmente os fariseus, aqueles que não andavam com Jesus, que nem gostavam de Jesus, existia sim uma opressão por parte dos homens, né, em relação às mulheres. Os homens tratavam as mulheres como cachorros. Essa que é a verdade. E o próprio Senhor Jesus,
ele veio para ensinar que não era assim. Ele veio para quebrar alguns paradigmas, para tirar alguns preconceitos. Ele veio sim para quebrar algumas práticas erradas que os homens faziam. Quando ele está lá diante daquela mulher que foi surpreendida em adultério, os homens estavam a ponto de apedrejá-la. Então o próprio Senhor Jesus falou: aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Né? Ele não estava passando a mão na cabeça da mulher querendo justificar o pecado dela. Não, ele estava simplesmente denunciando a hipocrisia daqueles que queriam apedrejá-la. No entanto, depois ele chega para a mulher e fala assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Então o próprio Senhor Jesus disse para aquela mulher: olha, você tem que parar com o pecado. Mas ele também condenou e denunciou a hipocrisia daqueles que estavam com pedras, muitas vezes adulteravam no pensamento ou adulteravam até fisicamente, né? E num adultério não tem como a mulher adulterar sozinha. Por que só a mulher ia ser apedrejada, sendo que o homem estava junto também, né? Então Jesus veio para quebrar a injustiça, veio sim para quebrar um pouco dessa desigualdade de direitos. Agora, quando a gente fala que homens e mulheres têm que ter os mesmos direitos, isso não quer dizer que os dois têm que ter o mesmo papel. Então, a mulher, é o que diz aqui, ela tem que sujeitar o seu marido por temor ao Senhor. Lá em Efésios, Paulo vai até, ele explica de uma forma mais profunda. Ele fala assim, obedeça ao seu marido, assim como a igreja obedece a Cristo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo, você que é noiva do seu marido, você tem que obedecer o marido da mesma forma, não é? Aí fala, mas você não conhece o meu marido, isso é um absurdo, É incrível que o próprio Pedro, lá na sua carta, na primeira carta, ele fala assim, no capítulo 3, que a mulher, até a mulher que é crente e tem um marido descrente, ela deve tentar ganhar o seu marido, ganhá-lo para Cristo, não falando assim, vamos para a igreja, se arrependa, você tem que se converter. Não, fala assim, que através do procedimento, através da humildade, de um espírito dócil, através de uma submissão, não uma submissão cega, mas uma submissão equilibrada. Então, se o seu marido não pediu para você fazer algo absurdo, então, por temor a Deus, você faz. Porque se fosse às vezes um da rua, você faria. Se fosse o seu patrão, você faria. E a Bíblia diz que se fosse até o seu irmão que pede alguma coisa para você fazer, se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2, não é? Foi o que Cristo nos ensinou. E quando você perceber a responsabilidade e o papel do homem, você vai entender que a mulher não é menos favorecida na Bíblia. Eu não estou falando daquilo que se pratica hoje. Eu sei que existem mulheres que sofrem abuso, eu sei que existem mulheres que sofrem opressão dentro do seu lar. Eu sei que até hoje existem mulheres que são maltratadas, que são agredidas psicológica, fisicamente por homens. Eu sei que tem mulheres que são vítimas desse machismo extremo. Sim, eu sei. Mas não é isso que eu estou falando, que você tem que sujeitar cegamente a esse tipo de coisa. Inclusive, se um homem agride uma mulher fisicamente, a Bíblia não recomenda você, não, você tem que, né, abaixa a cabeça, obedeça, porque não era assim. Cristo não fez isso com a sua esposa, com a sua noiva. Cristo não agredia a sua esposa, que é a igreja. Você não vê nem os homens do Antigo Testamento, os patriarcas, agredirem as suas esposas. Pelo contrário, tratavam com o maior respeito, não a tratavam com amargura, que é o que vem no versículo depois, que é a responsabilidade, o papel do homem. Então, eu sei que hoje é difícil falar disso, né, do papel da mulher. Eu queria até deixar o papel da mulher por último, porque até por uma forma de ser mais fácil de explicar, mas o próprio texto aqui coloca primeiro. Então, nos dias de hoje é difícil falar isso, porque assim, você liga a televisão, você assiste um filme, você vê um jornal, tudo que você vê, você conversa com as pessoas na rua, o tempo todo tá assim, não, a mulher tem que ter um empoderamento, a mulher tem que lutar para conseguir os seus direitos e até mais. A mulher não tem que depender de marido, a mulher tem que saber se virar sozinha. E você vê cada vez mais aumentando o número de mulheres independentes que têm abandonado o seu lar,
A gente vê mulheres que têm abandonado os seus maridos, têm pedido divórcio, não porque foi agredida, não porque foi traída, mas muitas vezes porque, meu marido é chato, eu queria mais liberdade, eu queria mais independência e mais empoderamento. Então, isso é fugir dos princípios da palavra de Deus. Quando uma mulher faz isso, ela não entendeu nada do que significa o evangelho. E ela não entendeu, inclusive, que o papel do homem não é diferente do dela em relação a deveres, em relação às dificuldades. Não é ela que tem a maior dificuldade quando se trata de orgulho, de ego. O homem também tem que descer, o homem também tem que se humilhar, o homem também tem que se sujeitar, o homem também tem que se submeter ao patrão, a Deus e à própria mulher, porque quando Efésios 5 fala sujeitai-vos uns aos outros, não está falando homem se sujeita apenas ao homem, não. A gente tem que se sujeitar a qualquer um por temor a Cristo. Alguém pediu alguma coisa para a gente? É um favor? É alguma coisa? A gente tem que fazer, mesmo que a gente não queira. Mesmo que falar, mas eu estou cansado, mas não, a gente tem que fazer, porque estamos aqui não para fazer a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nós fazemos muitas vezes servindo o nosso próximo. E o nosso próximo começa lá no nosso lar. Então os maridos têm que servir as esposas. Muitas vezes tem que obedecer, não nesse sentido de abaixar a cabeça e ser como um escravo, assim como a mulher, não tem que ser literalmente um escravo, tomar chicotada, trabalhar de maneira oprimida. Não, nada disso. Então, a gente tem que sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. Quando fala para o homem, maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura, versículo 19, você percebe que lá no texto de Efésios, Paulo vai falar que assim como Cristo amou a igreja. Então, meu irmão, ninguém tem maior prova de amor do que Cristo. A maior prova de amor é a prova do amor de Cristo pela sua igreja, pela sua noiva. Ele deixou de fazer a própria vontade, ele deixou o conforto, ele deixou de ficar preocupado com a sua integridade física, inclusive. A sua integridade física. Você sabe o que é tomar um tapa na cara? Talvez algum de vocês já deve ter tomado um tapa na cara ou até um soco na cara alguma vez na vida. Ou se não tomou, seja do pai, seja da mãe, ou seja de alguém brigando na rua, não sei. Mas é uma das coisas mais terríveis, não é? Dói não apenas fisicamente, mas é uma dor também psicológica, não é isso? Tenho certeza que se você não passou, você conhece alguém que já passou e imagina como é terrível tomar um tapa na cara. Jesus tomou muitos tapas na cara, tomou paulada na cabeça, tomou chicotadas. Sabe por quê? Por amor à sua esposa. Então nós, maridos, temos que amar a nossa esposa ao ponto de deixar de lado até a nossa integridade física. Nós temos que aprender a levar as pancadas para proteger a nossa esposa. Então, muitas vezes a própria esposa está no momento de nervoso e vai, de repente, atingir, ofender, assim como a igreja muitas vezes fez, né? Jesus estava morrendo lá pela igreja, morrendo pelo seu povo e o seu próprio povo judeu falando, crucifica, crucifica. Então, quer dizer, aí Jesus vai e fala, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, é muito difícil para o homem também. Porque o homem muitas vezes vai ter que abrir mão do seu orgulho, do seu ego, do seu conforto. Vai ter que abrir mão da sua independência, da sua privacidade, da sua individualidade. Vai ter que abrir mão de muitas coisas para amar a sua esposa. Então, olha, imagina, Jesus ali sofrendo, Jesus apanhando, Jesus sendo ofendido, mas falou, perdoa-os, perdoa-os. Então, o nosso papel como maridos, mesmo que estejamos sendo maltratados, ofendidos, caluniados, inclusive pela própria esposa, o que nós temos que fazer é, perdoa, Senhor. Nós temos que nos colocar como pessoas dóceis, mansas. Eu sei que é difícil na hora do nervoso, na hora do calor de uma discussão, né? Mas estamos falando aqui do papel. Não estamos falando que isso é o que acontece na prática em todas as famílias. A gente sabe, a maioria das famílias tem problemas, tem brigas, tem discussões acaloradas, mas o Senhor, ele tem planos de paz para a família. A vontade de Deus é que o marido seja manso, humilde, assim como Jesus foi. A vontade de Deus para o marido é que o marido sirva a esposa, assim como Cristo serviu a igreja.
Lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos? E lavar os pés dos discípulos lavar os pés das pessoas naquela época era uma atitude de escravo. Os discípulos, eles representavam a igreja, era o início da igreja. A igreja começou com os 12 discípulos que se tornaram 12 apóstolos. Começou com eles. Então, figuradamente, os 12 era como se fosse a esposa. Jesus, o esposo, o marido. E abaixo da esposa do marido tinha um escravo. Então, Jesus se colocou numa posição até abaixo daquilo que seria a posição de uma esposa, né? Ele se colocou como escravo porque ele lavou os pés dos discípulos, e essa prática era uma prática de escravo. Normalmente as pessoas tinham seus empregados escravos dentro de casa. Quando recebiam um visitante, o escravo da família lavava os pés dos visitantes. Jesus vai e começa a lavar os pés dos discípulos ao ponto de Pedro ficar escandalizado. Não, Jesus, jamais, eu que tenho que fazer isso. Não vou permitir isso, não. Aí Jesus falou, se você não permitir que eu te lave os pés, você não terá parte comigo. Então, só que depois Jesus ensinou um princípio. Olha, o servo não é maior do que o seu senhor. Se o mestre serviu, se o mestre que está acima se colocou como quem está abaixo, quanto mais vocês que são servos. Basta o servo ser como o seu senhor. Aí ele fala também no contexto, né? Se agrediram, se ofenderam, se odiaram o mestre, quanto mais vocês. Então vocês têm que estar acostumados a ser odiados, a ser ofendidos, a sofrerem muitas vezes injustiças e calúnias, porque o próprio mestre sofreu. E aí Jesus disse, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, maridos, você não existe. Marido, você não existe para ser servido apenas. Você veio, Deus te colocou aí no seu lar, na sua família, colocou você aí do lado da sua esposa e seus filhos, não para você sentar no sofá e esperar as pessoas servir você de uma bandeja. Ao contrário, é para você servir. Nós temos que servir a exemplo de Jesus Cristo, que serviu os apóstolos, serviu a igreja e chegou ao ponto de derramar a sua própria vida, o seu próprio sangue para salvar a igreja. Então nós temos que servir nos mínimos detalhes a nossa esposa e até os nossos filhos. Lembra de Efésios capítulo 5? Sujeitai-vos uns aos outros por temor de Cristo. Eu não vou obedecer meu filho, não vou obedecer minha esposa. Eu não estou falando assim, seu filho vai te dar uma ordem, pai, senta aí agora, e você vai ter que sentar. Não, é no sentido de se colocar em humildade, se colocar à disposição para ajudar, para servir, muitas vezes abrindo mão da sua própria vontade. Então é esse tipo de servir, de sujeitar, que Deus também está exigindo da esposa. Não é diferente. Você vê, o papel muda, mas na prática é a mesma coisa. Talvez seja até um pouco mais difícil para o homem de Deus. Não estou falando que é difícil para os homens do jeito que eles estão vivendo hoje. A gente sabe que do jeito que está na realidade, a maioria dos homens vive sentado no sofá e as mulheres muitas vezes trabalhando 24 horas por dia. Isso está errado, isso tem que quebrar. O homem tem que também ajudar nos deveres dentro de casa. As crianças, os filhos também têm que ajudar nos deveres de casa. Então eu já fui chamado de machista muitas vezes apenas por ler textos como esse, né? Mas em casa, estendo roupa, tiro roupa, varro o chão, passo o pano no chão, arrumo as camas, eu faço todo tipo de trabalho doméstico. Já coloquei avental, falei, mas não, isso é coisa de mulher. Não, isso é coisa de seres humanos que vivem numa casa. Se você usa, se você suja, nada mais justo que você ajudar a limpar. Então, o ideal seria que no lar, dentro da casa, a esposa não ficasse tão sobrecarregada, que de fato os serviços domésticos fossem distribuídos entre toda a família. Marido, a esposa e os filhos também, porque a gente vê até psicólogos hoje falando que os filhos estão sendo poupados de coisas que eles poderiam já estar fazendo. Os filhos conseguem instalar um programa, instalar um jogo no celular, mas o filho não consegue tirar uma mesa, não consegue varrer um chão, não consegue lavar um copo, um prato. Consegue, já tem muitos estudos dizendo que crianças de 6, 7 anos já começam a lavar louça, inclusive. Mas é muito perigoso. Não, isso é coisa de adulto. Não. Então, meus irmãos, quando eu falo de esposas sujeitem os seus maridos, não é continue sendo capaz, continue sendo pisada pelo seu marido. Não importa o que seu marido peça, obedeça cegamente, nada disso. Não, se coloque
com humildade. A gente pode até fazer um elogio à maioria das mulheres, eu faço pessoalmente a minha esposa, que na prática são elas que têm mais iniciativa de cuidar da casa. Para nossa vergonha, né, homens, que muitas vezes ficamos aí mais sentados, a mulher acaba se destacando, a mulher acaba fazendo muito mais, muitas vezes sendo sobrecarregada. Então, o justo, o que é o plano de Deus, o que é a vontade de Deus, é que o trabalho seja dividido e distribuído entre todos. Esse tipo de direito igual, eu luto também para que seja conquistado para as mulheres. Que as mulheres trabalhem não mais do que os homens dentro de casa. A não ser que fale assim, mas o marido trabalha muito fora, a mulher não tem um trabalho externo, fora de casa. Ela tem o trabalho apenas em casa. Então, o marido não tem que ajudar na mesma proporção, mas tem que ajudar. Não é porque fala, eu trabalho fora, eu não vou fazer nada em casa. Não. Você tem que ajudar na medida do possível. Agora, se os dois trabalham fora, aí que... E não vem com essa de que, não, na Bíblia não existe esse negócio da mulher trabalhar fora, porque é só você olhar lá em Provérbios. Lá no final de Provérbios você vai ver que a mulher até negociava, tinha comércio fora de casa, para ajudar na casa. Então, a gente sabe que alguns conceitos que nós adotamos faz parte mais da cultura. Existiu uma cultura, seja no Brasil, em outros lugares do mundo, em que o homem vai caçar, a mulher fica dentro de casa, Claro, eu sempre fico preocupado com os filhos, Falo, se os dois ficar fora de casa, os filhos vão ficar com quem? Vão ser criados pelos avós, Então, o ideal seria que a esposa ficasse para cuidar dos filhos. Mas, às vezes, a gente sabe que por causa das condições, das possibilidades, Às vezes tem a possibilidade da esposa trabalhar enquanto o filho está estudando, mas isso é algo que tem que ser conversado, dialogado dentro de cada família. Dentro de cada família. A Bíblia não condena a mulher que trabalha fora, então quem somos nós para condenar? Então, só que o papel de cada um é o mesmo, se você olhar o princípio é de sujeitar. O filho de repente pode pensar assim, por que eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe? Você não sabe, filho, que muitas vezes seu pai e sua mãe têm que obedecer coisas que eles não gostariam de obedecer, mas que sabe que precisam obedecer. Então, essa é a vontade de Deus. Colossenses capítulo 3, aí fala assim, maridos, não atrate com amargura, e é o que tem acontecido, Muitos homens ali esquentados acabam tratando as suas mulheres com amargura, com estupidez, com arrogância, com prepotência. São duros, são frios, são insensíveis e muitas vezes não percebem que a mulher é o sexo mais frágil. O sexo mais frágil significa que a mulher é fraca, que a mulher não tem força. Não, pelo contrário. É só analisar que o que muitas mulheres passam através de um parto, por exemplo. Muitos homens iam sair correndo, não ia aguentar talvez o que as mulheres aguentam. Mas a mulher, no sentido dos sentimentos, ela é mais sensível, ela é mais frágil. Você vê o que diz Pedro? Eu queria ler com você, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3 vai falar da mesma coisa que Paulo em Colossenses, que Paulo falou também em Efésios. Ele fala que a mulher tem que sujeitar o marido, assim como Sara obedecia a Abraão. Mas quando fala para o homem, versículo 7, 1 Pedro 3, 7, diz assim, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil, e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, perceba, olha como é sério essa questão do marido tratar bem a sua esposa. Entenda, marido, isso serve para nós. Você tem que tratar a sua esposa como Cristo amou a igreja, porque se você não tratar como Cristo amou a igreja, olha o que diz a Bíblia. Deus não vai ouvir as suas orações. Não as tratem de maneira ruim. Considerem-na como parte mais frágil para que não sejam interrompidas as suas orações. Seja sensível, entenda que a sua mulher não é igual a você. Não é igual a você. Então trate com todo o cuidado. Por quê? Porque se você não tratar com cuidado, se você não for sensível, se você não for manso, humilde, amoroso, Deus não vai ouvir as suas orações. Então você fala assim, eu não sei por que eu estou orando tanto tempo e Deus não ouve. Talvez é pela forma que você tem tratado a sua mulher, a sua esposa. Tem tratado que nem um cavalo, que nem um cachorro. Então arrependa-se.
Você precisa se converter e entender que você está completamente diferente daquilo que foi Jesus Cristo. Jesus é o exemplo e o modelo de marido que nós devemos seguir. Não é as pessoas lá da rua, não é até o que muitos pastores ensinam, né? Que o marido falou, a mulher tem que abaixar a cabeça. Não, não é assim. Tem que dialogar, tem que conversar, tem que ouvir. Você percebe, eu, a minha mãe e meus filhos estávamos lendo alguns textos do Antigo Testamento, até de Gênesis, e você percebe que o próprio Abraão ouvia Sara, respeitava a opinião de Sara, conversava, e você vê tantos outros personagens que são patriarcas, que são muito antes de Paulo, e que respeitava e ouvia e conversava e dialogava com as suas esposas. Mas a gente sabe que alguns anos atrás existia um machismo realmente extremo que a mulher não podia nem falar, a mulher não sabia quanto que o marido ganhava, a mulher não podia opinar em nada. E isso é um absurdo, isso sim, contra isso nós temos que lutar. Se os dois são uma só carne, não tem que haver segredos entre marido e mulher. O marido tem que dialogar, tem que dar satisfação. Como diz, né? Se você quer privacidade, não quer dar satisfação a ninguém, não case. Agora, casou, você tem que dar satisfação. Casou, você tem que prestar conta. Isso serve para o homem, isso serve para a mulher. Então, nisso os direitos são iguais, os deveres são iguais, né? Agora vamos lá, vamos falar sobre os filhos. O assunto é grande, se for falar o detalhe de cada papel, meus irmãos, vamos ficar aqui horas e horas, mas o nosso tempo é curto. Versículo 20 de Colossenses capítulo 3 fala: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Eu sei você que é filho, porque eu falo também na qualidade de filho. Já fui filho pequeno, criança, e hoje sou adulto, mas continuo sendo filho, né? Tenho os meus pais. Eu sei que muitas vezes é difícil obedecer, eu sei que muitas vezes os pais erram. Então nós que somos pais erramos sim. Mas filhos, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor é que você obedeça ao seu pai. Obedeça à sua mãe. Se você vê em Provérbios, tem muitos provérbios que falam que se você obedecer ao seu pai e sua mãe, você vai ter vida longa na terra. E inclusive Efésios fala que é o primeiro mandamento com promessa para que você tenha vida longa. Então, se você quer viver bastante, você tem que obedecer ao seu pai e sua mãe. Ainda que você não goste, ainda que você fale assim, meu pai e minha mãe não me amam, você tem que obedecer ao seu pai e sua mãe, entendendo que é para o Senhor que você está fazendo isso. Você pode ser criança, adolescente, jovem, está morando dentro da casa dos seus pais, você tem que obedecer às regras dos seus pais. São eles que determinam o que é bom e o que não é bom para você. Quando você sair da sua casa, você vai determinar o que é bom para a sua família. Mas hoje, você tem que obedecer ao seu pai e sua mãe, entendendo que você está fazendo isso para agradar o Senhor. Você é salvo? Você é convertido no Senhor Jesus Cristo? Então obedeça. E a promessa para você é: você terá vida longa. Você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você percebe que muitos que desobedeceram seus pais, às vezes estão aí, morrem precocemente ou são presos porque insistem em fazer tudo diferente daquilo que sua mãe e seu pai ensinou. Você planta e você colhe. Então obedeça, entenda, o seu pai não é um rei, sua mãe não é uma rainha que vive para ser servido. Pelo contrário, às vezes você não percebe, você não enxerga, mas o tempo todo eles estão servindo você, te ajudando a fazer os seus deveres escolares, estão te ajudando, talvez trazendo um alimento, o outro preparando o alimento. Estão cuidando de você, e cuidar é servir. Então você também está sendo servido, eles também estão se sujeitando, querendo ou não, a coisas que eles não precisavam se sujeitar, né? Se eles fossem solteiros, não tivessem filhos, eles iam ter mais tempo para eles mesmos, mas muitas vezes tem que abrir mão do tempo deles para dedicar tempo a vocês, filhos. Então, por temor ao Senhor, entenda, o próprio Jesus, o nosso Senhor e Mestre, serviu, ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, nada mais, não é nada, nenhum absurdo um filho obedecer o seu pai. Eu sei que na hora da raiva é difícil, mas a Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Temos que nos encher do Espírito Santo. Isso serve para a esposa, isso serve para o marido, isso serve para os filhos. Temos que nos encher do Espírito Santo para controlar a nossa ira, a nossa raiva, que são obras da carne. A carne e o Espírito, eles lutam entre si. Então temos que deixar as obras da carne, ira, raiva, brigas, discussões, e nos encher das obras
do Espírito, dos frutos do Espírito, que é mansidão, domínio próprio, temperança, amor, paz, alegria. E aí vamos ser todos felizes. E depois fala dos pais, né? Sim, muitos pais acabam irritando seus filhos. Muitos pais e maridos também acabam abusando da autoridade, né, que tem. Alguns maridos falam, não, eu sou o rei na minha casa, porque Cristo não é o rei. E fala que a esposa tem que amar a Cristo, né, tem que amar a Cristo, assim como a igreja tem que sujeitar a Cristo, tem que sujeitar, né? Então eu tô aqui para ser rei, reinar e vou sentar no meu trono e ali vou ficar. Não. O marido e o pai, ele tem que ser sensível às necessidades da esposa, ser sensível às necessidades dos filhos e não pode provocar a ira dos filhos. Não pode desanimar os seus filhos. Tem que incentivar, encorajar os seus filhos. E muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós irritamos sim os nossos filhos. Temos que prestar atenção a isso. Temos que ser mais sensíveis. Existem muitas crianças e adolescentes que são feridos, crescem feridos com traumas emocionais. Por quê? Porque os seus pais abusaram do poder, abusaram da autoridade que tinha para provocar, para irritar, para diminuir os seus filhos. Então não façam isso. Pais, amem os seus filhos, cuidem dos seus filhos, protejam os seus filhos, seja fisicamente, seja emocionalmente. Meus irmãos, fala também aqui depois, se você continuar o texto, vai falar sobre os deveres de empregado, patrão, empregado. E o resumo de tudo isso, para a gente terminar, para a gente concluir, é o mesmo. Seja esposa, seja marido, seja filho, seja empregado, seja patrão. O resumo é o que está lá em Efésios capítulo 5. Sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Se você for uma pessoa humilde, se você for uma pessoa que abre mão de você mesmo, da sua própria vontade, que é uma pessoa que abre mão de massagear o seu próprio ego, que abre mão do seu orgulho. Então, meu irmão, você vai ser, se você é mulher, você vai ser uma boa esposa. Se você é marido, você vai ser um bom marido. Se você é filho, você vai ser um bom filho. Se você é empregado, você vai ser um bom empregado, melhor funcionário. Se você é patrão, você vai ser um bom patrão. Tudo resume no amor e na sujeição que nós temos que ter, em primeiro lugar, a Cristo e depois aos nossos semelhantes. Meus irmãos, esse é o papel para cada um dentro da família, dentro do nosso lar. A gente sabe que muitas famílias estão se destruindo. Se destruindo. Por quê? Porque Satanás tem influenciado as pessoas a se encher de orgulho, a lutar pela sua própria felicidade particular, individual. Não. Lute para a sua felicidade. O importante é você ser feliz. Não. Você não casou para ser feliz. Você não teve filho para ser feliz. Você não tem uma empresa e empregados para ser feliz. Você não é empregado para ser feliz. Você existe, meu irmão, para fazer o outro feliz. Assim como Cristo, ele não veio para buscar a própria felicidade, mas para buscar a nossa salvação, para nos servir. Então nós, da mesma forma, temos que abrir mão da nossa vida, da nossa vontade, para servir os nossos semelhantes. E começa dentro de casa. Você, marido, sirva a sua esposa, ajude a sua esposa, ame a sua esposa, dê a vida pela sua esposa, seja ferido pela sua esposa, sofra emocionalmente pela sua esposa, porque emocionalmente você é mais forte. Faça de tudo pela sua esposa. Esposa, lute pelo seu marido, encoraje o seu marido, não diminua o seu marido, não humilhe seu marido, não se rebele, não queira se exaltar. Porque é a Cristo, por temor a Cristo, que nós temos que sujeitar uns aos outros. Filhos, obedeçam seus pais. Obedeçam seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. Façam tudo isso para provar que vocês temem ao Senhor Jesus Cristo. Usando Ele mesmo como exemplo. Ele é o nosso exemplo maior. Que, tendo a forma de Deus, Ele abriu mão de toda esta glória que Ele tinha. E Ele habitou entre nós e nos serviu. Assim como o Filho do Homem veio para servir, ao invés de ser servido, nós também devemos servir uns aos outros. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse privilégio. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprir o nosso papel. Não importa se é homem, mulher, filho, sabemos que o resumo de tudo, o papel de cada um, na raiz é sujeitar.
ajudar, se humilhar, amar uns aos outros. Tudo se resume no amor e na sujeição, na humildade que nós temos diante do nosso próximo. Então ajude as esposas, Senhor, a amar os seus maridos, a obedecer os seus maridos. Ajude os maridos a amar as suas esposas e muitas vezes até se sujeitar a elas. Senhor, ajude, Senhor, os filhos a obedecer os seus pais. Ajude os pais, Senhor, a ajudarem os seus filhos, a encorajarem os seus filhos e não irritá-los. E muitas vezes continuar servindo os seus filhos. Porque o Senhor, sendo o nosso mestre e exemplo maior, nos serviu. O Senhor lavou os pés dos discípulos, o Senhor morreu por nós. O Senhor continua nos servindo, nos ajudando, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. E nós não podemos ser maiores do que o nosso mestre. Nós somos teus servos e devemos também ser servos uns dos outros, servos dos nossos semelhantes, começando dentro da nossa casa. Não permita que a cultura, o sistema deste mundo, que o maligno coloque mentiras na nossa mente, Senhor, dizendo que o importante é a nossa felicidade individual. O importante é a gente manter a nossa cabeça de pé, o nosso orgulho. Muitas vezes Satanás mente dizendo que nós não podemos abaixar a cabeça para ninguém. Isso é uma mentira. Jesus ensinou que nós devemos abaixar a cabeça para todo mundo. Nós devemos abaixar a cabeça sim. Só não vamos nos sujeitar, Senhor, Pai, a crime, Senhor. Aquilo que é crime nós vamos denunciar. É caso de polícia, é caso de justiça. Se um marido agride uma esposa, nós sabemos, ele deve ser preso. Não é apenas uma questão de divórcio, não é apenas uma questão se a esposa tem que obedecer, continuar com ele. Não, se cometer um crime tem que ser preso. Nós sabemos, ó Pai, que a tua vontade é que os maridos não tratem as suas esposas com amargura, e sim de uma forma dócil, mansa e humilde, servindo, ajudando. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão, Senhor, sofrendo na UTI, ou aqueles que perderam seus entes queridos. Espírito Santo Consolador, consola agora, Senhor. Traz força, traz refrigério na alma, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Chegamos ao final de mais um culto, que você tenha uma boa semana. Lembrando que na nossa cidade estamos aqui passando por um mini lockdown. Os comércios, até padaria, mercados estão fechados de fim de semana. Durante a semana estão com horário reduzido. Só estão trabalhando no final de semana no sistema de delivery, entrega dentro de casa. E o decreto não seria diferente para as igrejas. Os salões continuam fechados para preservarmos vidas, para impedir que vidas venham morrer. Então, faça a sua parte, coloque máscara, use álcool em gel, distanciamento social, evite sair de casa, saia somente se necessário. Se precisar de alguma coisa de mercado, padaria, você pode ligar e eles vão entregar na sua casa. Então, por enquanto, vamos continuar nos cultos virtuais. Vamos orar para que em breve retornemos aos cultos presenciais do salão da igreja. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Lembre-se de cumprir o seu papel. Lembrando que se você não sabe o detalhe do seu papel, ele se resume em uma coisa, que é sujeitar, amar. Se sujeite, meu irmão, que você vai entender perfeitamente o seu papel. Seja você homem, mulher, filho, até fora de casa, se você é empregado ou patrão, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.